Ó Deus, receba, Senhor Deus, como um aroma suave diante da sua presença. E agora, Senhor Deus, quando vamos expor a sua palavra, quando o teu servo irá expor a tua palavra, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor abra as nossas mentes, que encontre guarida, Senhor Deus, nos nossos corações a tua palavra, não somente sejamos ouvintes, mas praticantes. Então nós nos tornamos dependentes, e o que eu vou fazer agora, Senhor Deus, farei com tremor e com temor, Senhor Deus, sempre na dependência do teu Santo Espírito, orando assim em nome do Senhor Jesus, amém. A guisa de introdução, irmãos, vivemos em um tempo em que muitos falam sobre amor, mas poucos demonstram através de atitudes. Amor gera atitudes. As pessoas dizem, o mundo secular ele fala assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Dentro da igreja nós falamos assim: eu te amo em Cristo Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus. Mas temos dificuldades de servir, de perdoar, de ajudar, de ter empatia, é você colocar-se ao lado da pessoa, sentir o que a pessoa está sentindo, enfim, estender a mão para o próximo. Então, ao mesmo tempo que nós falamos, eu te amo em Cristo Jesus, nós não exercemos isso numa praticidade, nós não fazemos isso na prática. O verdadeiro amor, à luz da palavra de Deus, não é apenas o sentimento como apresenta aí fora. O verdadeiro amor, à luz da palavra de Deus, é atitude, é ação. Quando eu falo a você, ou qualquer um aqui fala, eu te amo em Cristo Jesus, você tem que demonstrar isso através de atitudes. Vou dar uma de filósofo aqui. Abra o ouvido do seu coração. Amor gera atitudes. Comece a agir. Chega de falar. Só com palavras não se pode mudar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Deus, quando resolveu nos amar lá na eternidade, ele move uma pessoa chamada Jesus Cristo, seu Filho amado. Ele move dos céus, ele gera essa atitude. E o seu Filho vem aqui, a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então o amor que deve haver entre nós deve ser atitude. Se todos nós vivêssemos o amor que foi projetado lá nos céus. Hoje nós vivemos o gostar. O gostar é fácil. Eu gosto de você, irmão, eu gosto de você. Mas esse gosto é uma coisa muito volúvel, é uma coisa muito passageira. Amor não. Amor que emana de Deus é uma coisa eterna. Nessa noite, à luz desse texto que nós lemos, eu quero gerar com vocês, fazer com que vocês, a começar do pregador, saibam o verdadeiro amor. Mas antes de entrar propriamente dito no texto, eu quero dar alguns exemplos do que é amar à luz da palavra de Deus. Primeiro, vamos falar aqui. Hoje eu falei no culto de manhã, o pessoal até falou assim: nossa, você falou isso, pastor? Isso, falei porque está pautado na palavra de Deus. Eu vou falar para os maridos primeiro. Vai lá em Efésios capítulo 5, de 22 a 25. Efésios capítulo 5. E você vai entender o que eu quero dizer. Amor gera atitudes. Efésios capítulo 5. Primeiro vamos ler a primeira parte aqui,
de Efésios, vai falar assim, capítulo 5, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Então, amor aqui. Então nós chegamos nós homens, olha, tá vendo aí? Nós homens aqui, casados, você deve se sujeitar a mim. Olha, a palavra de Deus fala que Sara se sujeitava tanto a pessoa de Abraão, ao seu esposo, e era tão obediente que o chamava de Senhor. Então daqui por diante, você me chama de Senhor. Você não me chama de amor, você me chama de Senhor. Está vendo aqui? A palavra de Deus está falando. Mas presta atenção numa coisa aqui, ó. Vamos seguir aqui. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então você dá, as mulheres, dá uma olhada para o seu marido e fala assim, ó, você entendeu ou quer que eu desenhe? Ficou bem claro aqui? Então, queridos, o amor, ó, tá chegando aí o dia dos namorados aí, ó. Leve sua esposa, estou falando comigo mesmo. Leve sua esposa para jantar, compra um presente, fala a Deus, ó, tá falando ali, fala a Deus. Leve sua esposa, então. Amor é demonstrado por atitudes. Se você chegar para sua esposa e falar assim, amor, eu te amo. E daí? Né? A mulher vai falar, e daí? Eu quero ver atitudes. Amor são atitudes, não são palavras. Vamos a um outro exemplo aqui, ó. Um jovem chega perto de Jesus e fala, Senhor, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus chega para aquele religioso, porque o Pai procura adoradores e não religiosos. E chega para ele e fala assim, ó, o que você tem feito? Olha, eu honro meu pai, minha mãe, eu conheço os mandamentos. E o Senhor Jesus chega e fala assim, ó, uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e segue-me. E aquele jovem, ele sai triste. Presta atenção aqui. Vamos contextualizar essa situação. Mestre, estou plenamente, contextualizar e trazer para os nossos dias. Estou plenamente envolvido nas atividades da igreja. Não perco as atividades, estou envolvido, estou sempre no culto e assim por diante. Aí o mestre chegaria para você e para mim, uma coisa te falta. Você tem se relacionado com seu irmão? Você tem se relacionado comigo, Deus? Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Deus, presta atenção, irmãos, Deus está mais interessado no que você é da porta para fora, no que você é no seu serviço, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, do que no que você faz na igreja. Obviamente, é importante o que fazemos na igreja, mas não pode sobrepor o nosso testemunho aí fora. Então, isso é amar a Deus, é você demonstrar quem você é aí fora. Mais outra situação, o ladrão da cruz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Imagine que esse ladrão da cruz fizesse essa pergunta para nós aqui. Nós faríamos assim, ó, perguntaríamos, deixa eu puxar a sua capivara. Você frequentou alguma vez uma igreja? Não. Você deu dízimo? Não. Você conhece algum versículo? Não. Sua situação está complicada, hein? Está complicada. Você fez isso, fez aquilo. Isso é chamado
Isso, infelizmente, nós rotulamos uma situação, ó, se você não fez nada disso, você não é digno de ser salvo. Mas aqui, Jesus olha para o ladrão da cruz e olha com amor. Amor gera atitudes. Por isso que ele falou assim, ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora vamos entrar aqui no texto. No versículo 1, vai falar assim, ó, amou-os até o fim. A expressão até o fim significa até o fim da sua missão terrena. Amor completo, amor constante, amor que não desiste, amor que permanece mesmo quando é difícil. Jesus sabia com quem estava lidando. Jesus sabia que sua hora havia chegado, enfrentaria a cruz, a dor, a humilhação e o abandono. Segundo alguns historiadores, faltariam umas 3 semanas mais ou menos, para que o Senhor Jesus fosse crucificado. Jesus sabia que Judas o trairia, Pedro o negaria, Tomé duvidaria dele, e todos fugiriam. Mesmo sabendo disso, ele continuou amando. O amor de Cristo por seus discípulos não dependia da resposta dos seus discípulos. Muitos amam enquanto recebem algo em troca, mas o amor de Jesus permanece mesmo em tempos difíceis. Eu vou te amar se você der algo em troca para mim. Se você não der algo em troca, então o amor, entre aspas, isso aí está vinculado a interesses. E o amor produzido pelo Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, o amor ágape, é incondicional. Eu vou ler uma ilustração aqui para vocês. O soldado e o amigo ferido. Durante uma guerra, um soldado viu seu melhor amigo cair ferido em um campo dominado pelo inimigo. O comandante, o general, disse: não vá, é tarde demais, você também morrerá. Mesmo assim, o soldado correu em meio aos tiros. Minutos depois, voltou carregando o amigo nos braços, mas ele já estava morto. O comandante disse: eu avisei, não valeu a pena. O soldado respondeu: valeu sim. Quando cheguei lá, ele estava vivo. E suas últimas palavras foram: eu sabia que você viria. Então o amor, ele transpassa, ele excede qualquer concepção que você possa ter. E eu gostaria agora de analisar alguns discípulos aqui, a atitude de alguns discípulos. Judas, o diabo havia posto no coração de Judas. Ali no coração de Judas havia um clima de traição, falsidade, tensão espiritual e interesses escondidos. Mas veja bem, irmãos, Jesus sabia que Judas o trairia. Mesmo assim, sentou-se à mesa com ele, mesmo assim o chamou de amigo. Você chamaria de amigo uma pessoa, se você soubesse que essa pessoa fala mal de você, te trairia? Muitos teólogos e estudiosos da Bíblia, eles pensam assim, ó, que quando o Senhor Jesus o chamou Judas de amigo, ele estava ironizando, satirizando uma situação. Não. Quando o Senhor Jesus o chamou de amigo, Judas de amigo, o Senhor Jesus, ele estava querendo resgatar Judas. Estava querendo resgatar Judas, por quê? Pedro não era melhor do que Judas. Tomé não era melhor do que Judas. Os outros discípulos que fugiram não eram melhores do que Judas. Então,
Jesus o chamou de amigo, Judas de amigo, por quê? Porque, repetindo outra vez, Jesus queria resgatar Judas. Você chamaria de amigo uma pessoa que traísse você? Vamos agora falar de Pedro. Pedro negou 3 vezes Jesus. Abra lá em João capítulo 21, João capítulo 21, de 15 a 17. Leia comigo que eu vou ensinar algo para vocês. João capítulo 21, João capítulo 21, de 15 a 17. Vai falar o seguinte, ó. Depois de terem comido, perguntou Jesus. Deixa eu voltar aqui. João 21, de 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, o que acontece aqui? Aqui é um jogo de palavras que não aparece aqui para nós, mas no original grego aparece. Quando o Senhor Jesus pergunta pela primeira vez: tu me amas? Ele pergunta assim: Pedro, tu ágape-me, ágape. Tu ágape. Esse ágape é o amor incondicional de Deus para conosco. E Pedro responde: Senhor, eu filéu. O que é filéu? É o gostar nosso. Então Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele responde: sim, eu gosto de você. Segunda vez, Jesus usa o amor incondicional ágape. Pedro, ágape. E Pedro responde: sim, Senhor, eu gosto de você. E pela terceira vez, o Senhor Jesus, ele usa a mesma palavra que Pedro estava usando. Pedro, realmente você gosta de mim? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu gosto de você. Porque Pedro estava entristecido, Pedro estava constrangido por ter negado ao Senhor. Então, queridos, o que acontece nos nossos relacionamentos, colocando isso em prática? Nós gostamos dos irmãos. Nós gostamos. Mas Deus quer que nós amamos uns aos outros, porque a palavra do Senhor fala assim, ó: e vos conhecerão se tiverdes amor uns para com os outros. E esse amor é o amor ágape, é o amor incondicional. Vá lá em João capítulo, vamos falar um pouquinho aqui de Tomé. Vá lá em João capítulo 20, João capítulo 20, de 21 a 28. Eu faço questão de ler esses textos para que vocês absorvam bem a palavra. João capítulo 20, de 21 a 28, vai falar assim, ó. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes, os pecados são-lhes perdoados, se los retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo,
não estava com eles quando Jesus veio. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estava outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Era esse tipo de pessoa que o Senhor Jesus amava. Tomé estava com o Senhor Jesus 3 anos e meio, mas duvidou quando os discípulos falaram assim: nós vimos o Senhor ressuscitou. Então, é interessante que o Senhor Jesus gera amor com esse tipo de pessoas. Os outros discípulos fugiram. Na hora que o Senhor Jesus mais precisava deles, eles fugiram. Queridos, é fácil você ter relacionamento e dizer para um irmão que o ama, quando você tem um relacionamento estreito com ele. Agora, quando você não tem um relacionamento estreito com o teu irmão, quando você o vê aqui na igreja, é paz do Senhor, bom dia, boa tarde, aquele bom dia, bom dia, boa noite, bem ralé, assim, são esses irmãos que você precisa amar, que eu preciso amar. São esses irmãos que nós temos que manter um relacionamento. Agora, para concluir aqui, irmãos, eu deixei isso aqui para o final. Abram em Marcos 12. Marcos 12. Vai lá em Marcos 12. E eu quero aqui me ater aqui um pouco mais nesse texto. Marcos 12, de 28 a 34. Em Marcos 12, de 28 a 34, vai falar uma coisa muito interessante. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, é com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a tua força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém jamais ousava interrogá-lo. Queridos, preste atenção nessa última parte aqui. O Senhor Jesus chega para aqueles fariseus, saduceus, escribas e assim por diante, dá uma resposta contundente,
Olha, você deve amar a Deus com todo o seu pensamento, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração, e ao próximo como a ti mesmo. E ele fala assim, uma coisa interessante, o Senhor Jesus, ele, lá no finalzinho, eu queria deixar bem isso patente, evidente, lá no versículo 34 vai falar, não estás longe do reino de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Se eu quero estar próximo do reino de Deus, eu tenho que gerar amor. Eu tenho que amar o meu semelhante. Veja bem, não é gostar. Eu tenho que amar ao ponto de me doar para o meu semelhante. E eu começo fazendo isso na minha casa. E eu estendo isso na minha vizinhança. E eu estendo isso no meu trabalho. E eu estendo isso na minha escola. E eu estendo isso na minha faculdade. E eu estendo isso na igreja. Aqui não está falando gostar do Senhor de todo o seu coração. Se você gostar um pouco de Deus, está ótimo. Aqui não está falando isso, aqui está falando amar. Amar é você focar numa pessoa, focar e você depender daquela pessoa. Por exemplo, amor gera atitudes. A maioria aqui são casados. Eu me lembro que... Posso falar? Vou falar rapidinho aqui. Quando eu conheci a Eliane em 1997. 97. Faz tempo, hein? Tem um tempinho aí. 1997. E eu morava lá em São Paulo, capital, e ela morava em Mongaguá. E eu a via só uma vez a cada 2 meses. E eu gerava amor por ela. Sabe o que eu fazia, irmãos? Naquela época eu era pobre, né? Eu pagava uma coxinha e um refrigerante. Aí ela chegava em casa e falava assim, o que ele te deu? Uma coxinha e um refrigerante. Aí, passado algum tempo, eu falava assim, amor, eu só tenho uma coxinha e um refrigerante, vou te pagar uma coxinha e um refrigerante. E era sempre assim, mas era a forma que eu gerava para mostrar para ela que eu a amava. Mas só que hoje em dia não, hoje em dia eu vou numa churrascaria e assim por diante, eu vou... os tempos passaram, a situação mudou e assim por diante. Queridos, eu estou querendo dizer assim, só descontrair aqui. É assim, queridos. Como você ama ao teu próximo? Como você ama ao teu próximo? Como nós amamos, como nós demonstramos amor para com o nosso próximo? E eu falei que começa em casa, tudo bem. Mas em todo lugar que Deus te colocar, você tem que gerar amor. É fácil fazer isso? É difícil. Como é que você vai gerar amor com um vizinho que não gosta de você? Como é que você vai gerar amor na escola ou no seu trabalho, você sabendo que a pessoa quer puxar o seu tapete? Como é que você vai gerar amor? Mas é isso que a palavra do Senhor nos instiga, nos impulsiona, nos motiva a fazer isso. O amor deve ser constante na nossa vida. Lá nos céus, ou melhor, Jesus falou assim, e vos conhecerão se tiverdes amor uns para com os outros. Isso é forte, irmãos, isso é muito forte, porque à medida que nós, eu vou ser bem repetitivo, nós tivermos amor uns para com os outros, o mundo vai ser atraído por isso. Agora, se não amarmos uns aos outros, nós não vamos demonstrar um amor que excede de Deus, que emana de Deus. Amar requer, eu falei no começo da mensagem, amar requer serviço, amar requer perdoar, amar requer ajudar. Vai lá em 1 Coríntios, capítulo
1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. E a gente vai... 1 Coríntios capítulo 13 vai falar assim: ainda que eu fale a língua, ou falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Presta atenção, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como meninos, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Queridos, em 1977, estou ficando velho, em outubro de 1977, lá na Igreja Batista Jardim das Oliveiras, eu era um garotão, tinha 8 anos mais ou menos, estou revelando minha idade mais ou menos. Eu aprendi uma música: amor, 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 amor. Ser cristão é ter amor. Ama o seu próximo como Deus te ama. Deus é amor. Queridos, nós estamos sendo desafiados pela palavra aqui do Senhor a nos amar. Tendo os amado, os amou até o fim. Deus amou o Senhor Jesus. Ele transpassou os defeitos que haviam nos discípulos e amou a essência deles. Você ama o seu irmão? Olha, a Bíblia até fala um versículo interessante: suportai-vos uns aos outros em amor. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Eu, particularmente, eu não suporto, eu amo a todos. Independente que eu tenha relacionamento ou não, um relacionamento intenso, um relacionamento assim, estreito, um relacionamento, mas eu amo. Porque se eu falo que eu amo a Deus, a palavra de Deus fala assim, ó, se você fala que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, então você se faz de mentiroso. Então nós devemos amar a Deus. Então, a Deus e ao próximo. Esse amor Deus compartilha conosco. Esse amor Deus compartilha conosco. Então devemos gerar amor entre nós.
entre nós. É uma tarefa difícil? É. Porque muitas das vezes requer sacrifício de nossa parte. Nós somos diferentes, temos temperamentos diferentes, temos pensamentos diferentes e assim por diante, mas o amor é o vínculo da paz. O amor, ele tem que exceder. Então, amar não é somente amar da boca para fora. Não é quando nós estamos cantando assim, meu querido irmão, se na caminhada, nós não falamos, eu te amo, tal. Mas amar não é só esse momento de louvor, que aparece músicas que, olha para o seu irmão agora, dá um abraço no seu irmão. Não é isso, irmãos. Amor não é. Amor é você se relacionar com o seu irmão. É você olhar para o seu irmão. Eu te amo em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos fala que uma determinada feita, o Senhor Jesus, ele passou numa estrada e viu um cego de nascença e os seus discípulos perguntaram assim, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os pais para que ele nascesse dessa forma? Os discípulos estavam com olhos de julgamento. Os discípulos não estavam nem aí com a situação. E o Senhor Jesus falou assim, o Senhor Jesus começou a gerar amor pelaquela pessoa que estava ali marginalizada. E ele fala assim, nem ele, nem seus pais pecaram, mas para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Então é interessante, irmãos, Deus espera de cada um de nós que nós geremos amor, independente, não olhe as falhas do seu irmão, olhe o seu irmão do mesmo olhar que Deus olha você, olha o seu irmão do mesmo olhar que Deus olha você. Deus nos olha com amor, Deus não nos olha, não nos vê as nossas falhas, Ele não leva em consideração as nossas falhas, mas Ele nos ama. E Ele ensina, olha, você deve gerar amor. Amor gera atitudes. Então, atitudes simples. Quando você... Olha, tem pessoas que não vieram hoje na igreja, nem no primeiro culto, e nem agora. Nós temos as redes sociais, nós temos o WhatsApp e tudo. Passa um WhatsApp para o seu irmão. Querido, eu senti sua falta. Isso é gerar amor. Passe um WhatsApp, converse, olha, eu senti sua falta, você não veio na escola bíblica dominical, você não veio no primeiro culto, você não veio no segundo, está acontecendo alguma coisa? Posso ir aí na sua casa? E assim por diante. Isso é gerar amor. Não é você ver, depois de 2, 3 domingos, o irmão aparecer na igreja, e você falou, ô turista, e você falar assim, ô turista. Não, você arrebenta o seu irmão. Você fala assim, irmão, estou sentindo sua falta. Isso é gerar amor. Feche os seus olhos. Gostaria de chamar a banda aqui. Eu vou fazer uma oração. Enquanto a banda está tocando aqui, eu quero que você feche os seus olhos. Esse é o momento em que o Espírito Santo quer trabalhar no teu coração. Gostaria que eles tocassem uma música aqui, lenta aqui, um musical aqui. E eu quero que você feche os seus olhos e a gente vai estar orando a Deus e pedindo ao Senhor que libere amor, aos nossos corações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, quantas vezes temos falhado nesse quesito de amar ao nosso próximo. Ó Deus, nesse momento, Senhor Deus, fiados da Sua palavra, Senhor, fiados, Senhor Deus, no que o Senhor se propôs,
a escrever, Senhor Deus, a nos deixar. Ó Deus, cria em nós um coração puro. Ó Deus, renova em nós um espírito inabalável, Senhor Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, tira esse coração de pedra que nos faz dizer: eu gosto de você. Tira esse coração de pedra, dá um coração de carne, Senhor Deus. Dá um coração capaz de dizermos aos nossos irmãos: eu te amo. Eu te amo em Cristo Jesus, mas não ficar só em palavras, mas ficar em atitude, Senhor Deus. Ó Deus, nós imploramos, porque uma vez, Senhor Deus, como foi dito, explanado na sua palavra, o Senhor Jesus disse que hão de nos conhecer através do amor que nós tivermos uns para com os outros. E que esse amor não seja um amor fingido, Senhor. E que esse amor não seja um amor distante. E que esse amor, Senhor Deus, possa ser percebido, Senhor Deus. Possa ser percebido pelos outros, Senhor Deus. Ó Deus, que os outros de fora olhem e enxerguem, Senhor Deus, que realmente nós nos amamos, que realmente nós nos importamos uns para com os outros. Ó Deus, provoque esse amor que nasceu lá no seu coração, ao ponto de mover Jesus, aqui, e vir aqui na terra e morrer por nós. Ó Deus, eu entendo pela tua palavra que quando fala que Deus amou o mundo, o Senhor amou e continua amando o mundo. Ó Deus, que esse amor que excede todo o nosso entendimento, que ele seja produzido em nós, Senhor. Nós não queremos apenas olhar para os nossos irmãos e sermos indiferentes, mas queremos olhar para os nossos irmãos e perdoar e servir e ter empatia, sofrer junto, orar, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, Senhor. Ó Deus, se até aqui, se até esse presente momento, como sua palavra fala e como eu já falei, se o nosso amor é fingido, Senhor, que o Senhor quebra essa barreira, Senhor Deus, e que possamos nos amar como família de Deus. Ó Deus, é isso que nós precisamos, Senhor. Quebrar esses protocolos, esses obstáculos, porque o Senhor é amor. O Senhor não tem amor, o Senhor é amor. A sua essência é de amor. Produz em nós, ó Espírito Santo, este amor ágape. Produz em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.